Agora. Conseguiu? Então, eu até Oi. estou perguntando de onde eu estou falando. Estou falando de Volta Redonda, mas a internet aqui, pelo jeito, estava funcionando tudo ok. Você está me conseguindo me É, ouvir, tá? mas eu tô te ouvindo bem agora, mas a sua imagem ela fica assim oscilando um pouco, entendeu? Então, mas no início isso não estava acontecendo, né? Alguma coisa da internet É, estão aí daqui. de repente sua internet caiu, Uhum, aí você ficou congelada, depois você caiu, a gente não conseguiu mais, porque a minha o 5G tá funcionando. Mas vamos tentando, entendi. né? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Agora tá indo. Vamos lá então, né? Eu vou tentar usar o do móvel, já que a de casa não tá lá. Eu já desliguei aqui o roteador, já voltei, mas vamos lá então. A gente estava falando Então vamos sobre, na verdade, as contribuições, né, que e o movimento da reforma psiquiátrica veio trazendo para mudar, na verdade, não só a forma de pensar, né, de produzir conhecimento, como de assistência para o campo da uhum, saúde mental, mas numa outra dimensão, que era que eu ia começar a falar sobre a dimensão jurídico-política, né? Poder pensar em legislação que pudessem dar garantias para o sujeito, bem como eu queria falar, na verdade, uma mudança no sentido da própria sociedade sobre o imaginário, né, do que é o sofrimento mental, né, do que é o transtorno psíquico, né, o que é a loucura, enfim. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala da ideia que você estava trazendo também, né, de que hoje as pessoas conseguem conversar com um pouco mais de facilidade em relação às suas necessidades de procurar algum suporte para tratamento, para as questões, correto. né, psíquicas. E a Isso. gente entende que isso foi também uma estratégia trazida pelo movimento da reforma psiquiátrica no Brasil. Tá? Ainda Certo. assim, o que a gente pode dizer disso tudo, que a gente ainda precisa avançar muito na discussão sobre a, o adoecimento psíquico, né, sobre o sofrimento psíquico, porque muitas pessoas ainda sofrem, muitas pessoas ainda se sentem muito solitárias nesse campo, né, tem uma série de dificuldades ainda de dizer que precisam de ajuda, de admitir que precisam ser cuidadas, né, talvez porque a gente ainda tem uma sociedade, né, uma visão ainda algo preconceituoso. A gente ainda ouve dentro da clínica, e isso ainda no consultório eu ouço, né? O sujeito dizer assim, eu vim depois de muito tempo, porque o médico tal me encaminhou, porque eu ainda continuo, eu acho que o psicólogo é para quem está maluco, né? É. Mas você acha que eu preciso procurar um psiquiatra? Não, mas o meu problema não é. É, eu Então a não gente sou ainda louca, eu não sou louca. isso. A gente precisa, na verdade, ainda conversar muito sobre isso, né? Até porque, retomando uma fala sua também, né? Essa questão da depressão, da ansiedade, né? Dos adoecimentos por conta das questões que a gente vem vivendo, né? No campo do trabalho, no campo das relações, elas têm aumentado. A própria OMS já vem sinalizando, não é de agora, a preocupação, porque as questões, né, relacionadas tanto à depressão quanto à ansiedade já são situações que mais retiram as pessoas, por exemplo, do ambiente do trabalho, são mais que limitam Exato. as pessoas, né, para a sua vida produtiva do campo do trabalho. Então, eu entendo que a saúde mental, né, é uma prioridade que precisa ser pensada com muito cuidado. E aí, para a nossa população de um modo geral. Né? A gente falou do CAPS, que lá em 2000, né, 2001, com a lei,
foi criado como um serviço estratégico substitutivo ao modelo manicomial, né, o modelo asilar, hospitalocêntrico, vamos dizer assim. Eles foram pensados para uma clientela com grave sofrimento mental, né, sofrimento psíquico persistente, que já tinham, na verdade, um certo processo de cronificação pela doença, uma série de perdas, né, das suas habilidades para o campo social. Mas, além desses sujeitos que são, né, diagnosticados como psicóticos, esquizofrênicos, né, a gente precisa pensar que também outros sujeitos têm apresentado um sofrimento mental e que muitas das vezes as pessoas não conseguem acessar um cuidado de qualidade dentro dos dispositivos de saúde pública. Vamos dizer disso, Ô, né? Mônica, Oi. Mônica, quando você fala da falta de acesso, e aí, assim, como eu fiz um trabalho muito grande, eu sou mãe de surdo, eu convivo com pessoas com deficiência auditiva, a questão da maternidade, né, a depressão pós-parto, ela Uhum. é muito difícil, o tratamento é muito difícil, o diagnóstico, né, e até essa mulher que tem a depressão pós-parto e que ela tem uma limitação, né, ou por auditiva, ou visual, ou Uhum. qualquer outra que a impeça de ter assim, um acesso, ela já tem uma rejeição, né, por ela ter essa deficiência. E quando essa mulher tem a depressão pós-parto, tá muito complicado. E você ter que fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa de um tratamento psiquiátrico, porque senão ela vai para o fundo do poço. Eu tenho observado muito isso. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a essa questão. Então, na verdade, eu acredito, Kátia, que a gente precisa criar estratégias de cuidado, né, para essa mulher que tem um quadro, né, de um sofrimento psíquico, de um transtorno após o nascimento de uma criança, porque a gente sabe que é um momento delicado, mas eu acredito que, por exemplo, nessa situação, como em várias outras formas de adoecimento que a gente acaba dizendo que são processos mais comuns, né, de adoecimento, de sofrimento psíquico, eu acredito que a gente pode criar estratégias, por exemplo, dentro da atenção básica, né, que são, na verdade, que na verdade é uma estratégia prioritária, que precisa ser entendido como prioritário, né, dentro do campo de saúde coletiva, de saúde pública. Então, se a gente for pensar que a maioria dos bairros hoje, por conta dessa ideia que a saúde da família é estratégico para que a população possa acessar os cuidados dentro do SUS, se a gente for pensar que para cada bairro, né, ou cada região, né, de 2, 3 bairros, a gente tende a ter uma unidade básica de saúde, a gente pode pensar que esse cuidado poderia estar muito bem organizado e disponibilizado para todo e qualquer sujeito que precise, desde essa mulher com sofrimento, né, pós um período de parto, que a gente sabe que pode ser uma situação transitória, pode ser uma situação que, se bem cuidada, né, ela tem um bom diagnóstico, bom prognóstico, na verdade, que é o que a gente fala de uma perspectiva de uma melhora, né, de uma possibilidade aí de melhora, mas a gente pode pensar que há outras situações que, se a gente tivesse esse acesso, ou se a gente tiver esse acesso, ele vai garantir, na verdade, né, com que as pessoas consigam ter o cuidado com o psicólogo, com o psiquiatra, ou, né, com a própria equipe da atenção básica bem qualificada e atenta a essas situações que demandam esse cuidado no campo psíquico. Eu acho, Mônica, que a gente precisa falar muito
sobre saúde mental, sabe? A gente precisa popularizar isso, porque quando você fala da saúde básica, né? E hoje nós temos as clínicas da família, né? E esse é um trabalho que deva ter, eu acho que deva ter em todas as clínicas da família. Todo mundo tem que ter acesso. Eu estou falando de uma mulher com deficiência. Agora a gente está aqui com uma mulher normal, dizendo que ela teve depressão pós-parto no quarto filho dela e que foi muito difícil, né? Que as pessoas acham que é frescura, que é loucura, que é não sei o quê, que o apoio da família é importantíssimo. A Rafa Gonçalves também está dizendo aqui que verdade, na atenção básica é a porta de entrada para a saúde da população. E a família é primordial. Está fugindo aqui para eu ler, porque no telefone é muito ruim da gente ler as mensagens aqui. Ela colocou aqui que na atenção básica é a porta de entrada para a saúde da população e a mulher, quando grávida, poderá ter acompanhamento psicológico durante e depois do parto. Né? Até porque, dentro da própria atenção básica, a gente tem uma política voltada para o cuidado materno-infantil. Né? E a gente precisa inserir esse cuidado pelas questões psíquicas também, né? Eu acredito que isso acontece, mas a gente pode intensificar isso, melhorar. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço agora para que a mulher que vai fazer o pré-natal, que ela tenha um acompanhamento psicológico. Porque grande parte de mães que você tem... A gente tem visto muitas mães aí que têm espancado crianças, batido nas crianças, deixado criança sem comer e tal. E isso, né, porque às vezes não é porque a mulher é má. Essa mulher, muitas das vezes, está doente, né? É fruto de uma depressão pós-parto. Sim. Né? E a gente precisa entender, né, que muitas das vezes ela não consegue ter um lugar de escuta, né? Ela não consegue ter um lugar onde ela também tem o suporte para suportar as experiências da vida. Quando a gente começou a falar, né, Kátia, você falou dessa própria questão da experiência da pandemia. Né? Eu estou aqui trabalhando no meu home office e hoje eu tenho todo um desafio. Primeiro, eu tenho que trabalhar usando a internet, que você já viu aqui que tem hora que ela me deixa sem recurso, na mão. Isso porque desde que a gente começou a ter que trabalhar com o home office, a gente vem tentando cada vez contratar melhores pacotes, né, melhores condições. Isso. Para que tenha o suporte, mas isso a gente também não tem garantia. Mas, para além disso, hoje eu tenho que trabalhar o que eu fazia dentro de um outro espaço institucional e, ao mesmo tempo, eu preciso dar conta de ter crianças em casa porque a escola precisou ficar fechada, né? Que é uma outra discussão que eu acho que é importante dizer. Mas eu ainda consigo... Tá me ouvindo, Kátia? Tá dando para ouvir? Tô ouvindo bem. Mas eu ainda, apesar com toda essa dificuldade, né, eu ainda consigo me organizar para isso. Mas há outras mulheres que não têm a mesma estrutura, a mesma possibilidade de organização que eu consigo ter. Né? E a gente vai entender. Oi. Só te interrompendo, já que a gente está falando na questão das crianças, né? Eu tenho acompanhado, eu tenho netos também, eu tenho acompanhado a dificuldade que está sendo, o quanto que isso está mexendo com a cabeça dessas crianças de estarem em casa, de não estarem podendo ter contato. A educação, eles dizem... Eu ontem estava assistindo um programa aqui e a mãe disse que o Estado disse que eu tenho direito a um pacote de internet, mas quando eu fui buscar o chip, a pessoa me perguntou: você tem internet em casa? Porque esse aqui não funciona. E isso frustra a criança. Então, enquanto profissional, né, você tem lidado com casos assim? Como é que tem sido essa história? Então,
Atualmente, eu não trabalho com infância mais, né? Trabalhei, na verdade, durante 12 anos com infância, com CAPS infantil daqui, e hoje eu atuo num serviço com adultos, né? Tem pouca clientela criança. Mas o que a gente tem visto, né, e tem sido algo que a gente precisa discutir, é como que a gente vai cuidar, como que a gente vai dar uma atenção para a infância de forma diferenciada, criando estratégias para que a infância não perca mais do que já vem perdendo durante todo esse período de pandemia, né? Porque se a gente for pensar, analisar a situação, a vida do adulto, aos poucos, foi voltando a uma certa rotina possível, né? A gente voltou a trabalhar, né? A gente voltou a circular, e são as crianças que continuam, né, em lockdown. Na verdade, o lockdown está infantil, né? É isso aí. Mas a gente também não tem como, Kátia, fechar os olhos para as dificuldades, por exemplo, das escolas públicas, onde se tem um professor, às vezes, para 30 e poucos crianças, 40, né? E que os espaços físicos não são os melhores. Então, eu entendo que isso é uma pauta urgente, né? Tem que entrar como uma discussão, e não é só determinar o retorno, é dar garantias para que o retorno também seja seguro, porque a gente não quer criança adoecendo, a gente não quer família, e a gente não quer profissionais também que atuam ali dentro das salas adoecendo. A frustração do profissional é muito grande, né? Dele não conseguir alcançar aquilo que ele quer. Na sua opinião, Mônica, você acha que ainda pode ser mudado? O que ainda pode ser mudado no sistema de saúde mental? O que ainda pode? Tem muita coisa, né? Nós trabalhadores que estamos acompanhando, né, o campo da saúde mental, principalmente dos últimos anos, a gente vem sofrendo ameaças claras de retrocessos no que a gente construiu, né, para o campo da política de saúde mental. Hoje, se nós tivermos, né, até fevereiro do ano passado, eu estava atuando ainda dentro de um CAPS, hoje eu atuo de forma diferenciada, porque eu faço supervisão de acadêmicos que estão dentro de CAPS. E se a gente for poder trazer e fazer uma conversa com quem hoje atua dentro do CAPS, a gente vai ver que os serviços estão cada vez mais sucateados. A gente tem perdido o investimento, né? Tanto em relação à questão de se investir em contratação de profissionais, qualificar profissionais para atender essa clientela que tem demandas complexas, né? Como eu disse, o sujeito, o paciente, o usuário da saúde mental, ele não é só um transtorno psíquico, né? Ele é um sujeito que tem várias outras dimensões e que muitas das vezes esse processo de adoecimento, de sofrimento, já trouxe um comprometimento no âmbito social, né? Afetivo, enfim, tem várias questões que a equipe de saúde mental busca trabalhar, né? A lógica do campo da saúde mental é produzir um processo, um cuidado de atenção psicossocial, criando, né, recursos que sejam capazes de reduzir o impacto desse sofrimento, dessa doença, né, desse transtorno do sujeito, e para isso a gente precisa criar uma rede de cuidado, né? Essa rede, hoje a gente entende que a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, é uma possibilidade, mas isso dá trabalho, né? Vir um caso para mim e eu poder conversar sobre a questão da moradia dele, sobre o acesso dele na atenção básica, sobre a questão de justiça, né, do benefício que ele não tem, ou alguém que recebe o benefício e não repassa o dinheiro para ele.
enfim, o trabalho é muito complexo. Então, quando você pergunta o que tem que melhorar, a gente tem que melhorar o investimento, né, dos nossos governantes, por exemplo, nessa política de saúde mental. E um investimento que não entenda que a saída é o retorno para o modelo asilar, né? Hoje, infelizmente, a gente percebe que há todo um discurso, né, de criar lugares para tratamento dessas pessoas em comunidades, principalmente referente à questão do uso e abuso de substâncias psicoativas, né? E aí, ao invés de se investir em serviços territoriais, de base territorial e comunitária, como é o CAPS, a gente tem visto dinheiro sendo investido, né, em modelos asilares, onde, na verdade, o sujeito é colocado, por exemplo, numa comunidade terapêutica até 9 meses ou 9 meses, do qual, na verdade, quando ele sai, toda a situação problemática de vida dele dentro do espaço de vida dele, né, da casa, do bairro que ele vive, a falta do trabalho e várias outras situações, não foram modificadas, não foram trabalhadas. Então, na verdade, a gente não atende o sujeito em de forma integral. E a gente, na verdade, vai desabilitá-lo para enfrentar essas situações, que elas só ficaram suspensas. É só um exemplo de uma dificuldade que a gente tem percebido. A direção da política hoje. O que então que me leva a crer é que o paciente, né, o paciente com o transtorno, né, ele não precisa só ele ser tratado, e tem que haver Sim. todo um tratamento para a família, né? Uhum. Tem que ser criada uma estrutura familiar, porque jogar aquela pessoa numa clínica, num manicômio, né? E daqui a tanto tempo, olha, ele melhorou, manda para casa, e o que faz em casa? As pessoas não sabem como tratar, não sabem o que fazer, né? Então, assim, essa questão da atenção básica, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente precisa começar uma discussão política, mexer com os nossos governantes, para que a saúde mental tenha um trabalho em conjunto, né, com a atenção básica. Sim. Tem que haja uma maior participação da sociedade, dos familiares, que eles tenham preparação, porque eu ouço dizer muito que quando você tem uma pessoa doente em casa, com depressão, com esquizofrenia, aquele que trata adoece também, né, Mônica? Uhum. Sim. E dos entendimentos que a gente tem no campo da saúde mental é que a família também precisa ser escutada, né? Ela precisa ser cuidada, porque senão quem cuida também adoece. E aí, quando isso acontece, a gente torna a condição da pessoa em sofrimento, né, em transtorno mental, muito mais frágil, porque ela perde um vínculo de suporte que é muito importante, né? Quando a gente pensa nesse cuidado em rede, não são apenas os dispositivos de saúde, né? Não são apenas os dispositivos de outras políticas. A gente precisa pensar também no campo dos laços sociais afetivos, né? Quem são essas pessoas que querem o bem desse sujeito? Quem são eles que convivem o dia todo, né? O tempo todo, no momento em que ele não está bem ou no momento que ele está bem? Então, uma das estratégias de cuidado no campo da atenção, da saúde mental, é também pensar no cuidado da família, porque a família está ali vivendo todas as situações juntas, né? Alguém colocou aqui a Roberta cuidando de quem cuida, né? Há vários projetos, há várias percepções nesse sentido, né? A gente precisa cuidar de quem cuida, porque senão a gente perde um aliado importante Com certeza. Isso, para buscar garantias de cuidado para o nosso usuário, para o nosso paciente, enfim, como que a gente vai nomear isso? Tá? É muito difícil, sabe? É muito difícil, e eu acho que são bandeiras, sabe, Mônica, que a gente levanta tanta bandeira na vida da gente, nós mulheres, muito da questão da violência, e hoje com a lei do stalking, né?
que é a lei da violência psicológica, que hoje é a violência que mais mata, que mais adoece mulheres e família, né? A saúde mental precisa ser uma bandeira nossa, na nossa militância, nós que fazemos política, todos nós fazemos política, né? Uns fazem política partidária, outros não. Mas a gente que tem o acesso ao político, à política partidária, a gente precisa levantar essa bandeira da saúde mental, para que tenha, né, esse acesso, para que as pessoas possam ter, na questão do pré-natal, na questão das redes, né, das unidades básicas de saúde, para que tenha, e fazer um trabalho maior, né, valorizar muito mais os psicólogos, né, os psiquiatras, os neuros, porque você fica naquela história de que sempre se dizia, eu não vou ao psicólogo, porque eu não sou louco. Psiquiatra, então, era uma coisa que ninguém podia falar, né? Hoje não. Hoje, nos lares onde as crianças têm problemas, né, de relacionamento entre pais, mães solteiras, crianças com déficit escolar, déficit de atenção, o primeiro encaminhamento é um psicólogo, né? É um psicólogo. Mas nem sempre... Só um instantinho. Oi? Tô. Peraí. Vai lá, deixa eu ver o que é. Oi. Fala. Oi. Aqui, desculpa, porque a vizinha aqui do lado chamou correndo. Ai, eu cheguei a ficar... Então é isso, a gente precisa ter um trabalho mais voltado para a saúde mental realmente, para o acolhimento, né? Para que as pessoas possam ter um tratamento, uma avaliação, né? É aquela mulher que está numa gravidez, e às vezes é uma gravidez indesejada, é uma gravidez com problemas, e essa mulher, depois disso, ela tem a depressão pós-parto. Eu estou com uma reunião, uma pergunta aqui, que está falando de pandemia e ensino remoto. Os alunos não ligarem as câmeras em atividades avaliativas. Se ela acha que o ligar ou não a câmera deve ser peso na nota, visto que há alunos que estão com familiares por perto ou outras situações. Essa pergunta foi feita porque é uma discussão sobre isso. Muitos alunos não têm aparelhos apropriados e nem ambiente. Vai em cima daquilo que você falou ainda agora, né, Mônica? É uma internet que, por mais que nós que trabalhamos, né, de forma remota, procuramos ter bons pacotes de internet, procuramos ter um 4G no telefone, um 5G, ou então um Wi-Fi possante, mas às vezes um aluno não tem isso. E de que forma você vê essa avaliação? Você acha, como é que avalia uma criança dessa, ou até um docente, um acadêmico? Eu acredito que a gente sempre precisa pensar que, na verdade, as avaliações, né, precisam considerar o sujeito, né, nas suas condições ali. Na minha prática, por exemplo, de trabalho, eu já tive experiência, mesmo no presencial, de ter aluno que precisava fazer uma avaliação escrita e o aluno falar comigo, professor, eu não consegui escrever nada, porque eu estou tão nervosa, né, que a gente precisa, que eu não consigo responder. Eu sei, mas eu não... E aí eu me lembro que eu coloquei ela sentada do meu lado e fui lendo a prova para ela e perguntando e pedindo que ela pudesse me explicar, então, do que se tratava. E eu avaliei ela dessa forma, né? Então, hoje, mesmo com o desafio do ensino remoto, eu particularmente entendo que nós precisamos ter essa sensibilidade de entender, né, que do mesmo modo eu, enquanto docente, já passei por várias situações que a minha internet não funcionou, que o meu computador não abriu, né, e eu não consegui. Hoje nós tivemos essa experiência, né? Pois é, né?
e que eu não consegui fazer o meu trabalho de forma adequada, eu também vou entender que há alunos que estão tendo essa dificuldade. Então, a gente precisa criar estratégias para poder, né, dimensionar como é que o outro pode responder, né, ao que se é solicitado. Eu acho que também, Kátia, em relação a isso, a gente tem um modelo também de educação e de avaliação escolar que ela é historicamente muito engessada, né? Porque a gente padroniza, né, a ideia é que todo mundo tem que produzir do mesmo jeito, tem que dar conta, né, de tudo do mesmo jeito. É por isso que às vezes a gente ainda recebe crianças, né, dentro de um consultório, dentro de um CAPS, com uma série de queixas em relação à aprendizagem, mas é porque às vezes o método que a escola utiliza para ensinar é ainda um método muito padronizado, que aí ou o aluno vai atender, ou ele, se ele escapa daquilo tanto para mais ou para menos, ele é colocado como deficitário, né? E aí o problema também não é o aluno apenas, né? O problema são os métodos que muitas das vezes nós criamos para avaliar o sujeito, né? Como se fôssemos todos iguais. E, na verdade, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu não A Bia funciono da colocou mesma aqui. forma como, né, você funciona. E a gente precisa aprender a considerar isso. Tá? A Bia está colocando aqui que isso é humanização, né? Sim, Eu vejo muito que, assim, a questão da empatia, né, Mônica? sim. A gente que é se colocar na posição do outro, né? Não é achar que porque você é o profissional, porque você é o mestre, né? E ele é o aluno, que ele tem que ser perfeito. Não, ele também tem problemas assim como você, que Sim. é o mestre, também tem, né? Mas aí eu vou fazer só Bom, uma provocação também, né? Para que a gente precisa pensar de um outro lado. Às vezes o aluno ele tem a possibilidade de abrir uma câmera, né? E aí ele poder produzir uma interação melhor com o professor, e nós também, enquanto professores, ficamos num lugar muito solitário, porque a gente passou a conversar com fotos, né? Com quadrados, né? Cada um no seu quadradinho, estáticos, sem resposta, sem interação. E isso para a gente também foi muito cansativo, né? E aí a gente precisa também, é claro, né? Nem todo aluno vai ter ou a internet de qualidade para isso, ou às vezes não vai ter a, a câmera, né? Vai ter, enfim, disponível. Mas há também nesse processo um outro lugar do docente que preparou a aula, do mesmo modo está no sufoco para dar aula, né? Porque tem mil coisas acontecendo, né, no seu ambiente de casa, que agora é um ambiente de trabalho, e aí a gente também, trabalho. muitas vezes, está solitário, né? Porque o aluno, às vezes, não abre podendo, né? Às vezes, nem para dar uma boa noite, falar, olha, eu estou aqui, estou te ouvindo, né? Estou dando atenção. Então, eu entendo A gente... que... Oi? Não, pode concluir. Não, eu ia dizer disso, que eu entendo também que eu vou defender o meu lado, né? Como docente, muitas vezes, com vários colegas, a gente pode compartilhar disso, que é muito ruim, muito difícil, cansa muito mais, né? Porque você não sabe, você está falando, você não sabe qual é a repercussão disso, né? Você não tem o retorno. E aí, apesar de ser remoto, né, de cada um no seu quadrado, a gente pode minimizar o impacto dessa necessidade que a gente está tendo de afastamento, pelo menos com contato visual. O aluno está ali, né? Ele riu, né? Ele tá sinalizando que está entendendo, né? Isso também é legal. Eu entendo bem essa sua colocação, porque a gente faz muita reunião agora, né? Por Zoom, e aquelas telinhas fechadas e só aquela imagem, aquele retrato, aquilo irrita muito. Eu tenho uma companheira de São Paulo, a Maria do Carmo, que ela diz, gente, eu não participo de reunião com a imagem fechada. Por favor, todos abram a sua imagem para que a gente possa interagir.
é a forma que se tem hoje disso, né? Quando a avaliação, eu acho que essa avaliação daquele aluno que não abriu a câmera dele é uma coisa muito... é um diferencial, porque o correto é que todos abram, que todos participem, né? Para que a gente possa realmente interagir. Mônica, olha, o nosso lugar de fala hoje foi extremamente, assim, proveitoso, né? Nós tivemos de tudo aqui hoje, acho que mexeu com o nosso emocional. Oh. Porque nós tivemos problema de internet, a internet caiu, e a gente lutou, brigou, e a gente está aqui falando assim. Eu estou muito feliz e muito grata por ter essa oportunidade de estar ouvindo toda a sua experiência, né? E numa linguagem muito didática, que foi aquilo que a gente estava conversando hoje cedo, né? O fato de você ser uma jovem mulher e professora te deu todo um linguajar para que todos aqueles que estão aqui nos assistindo, que ainda vão assistir, já tem gente aqui falando, a Bia está falando que devia ter um bis dela. Faremos, com certeza. Vamos combinar. Vamos combinar. E eu acho que ficou muito didático a nossa conversa aqui hoje, numa linguagem que, por mais técnica, por mais profissional que você tenha, que você seja, e que tudo que você falou aqui, você conseguiu fazer com que as pessoas que aqui estão entendessem, né? Não foi uma linguagem médica, onde ela falou coisas lá que eu não entendi. Não. A sua linguagem foi uma linguagem para todos e todas, né, que aqui estão presentes, assistindo agora e que irão nos assistir. Porque o nosso vídeo vai ficar na nossa página, no Instagram, e todos aqueles que não tiveram oportunidade de assistir e que, pelo fato de ter sido ao vivo, nós termos tido esse atraso, não puderam estar conosco aqui até agora, vai poder estar assistindo mais à frente. E aí, Mônica, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todos aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que ainda vão assistir a nossa live, sobre a saúde mental e o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer para que possa melhorar essa situação. Eu ia dizer, Kátia, disso tudo, né, sobre a questão da saúde mental, a gente está vivendo um momento muito único, né, assim, para nós, né? Ninguém esperava viver uma situação como nós estamos experimentando. Há algumas reações que a gente pode pensar que são reações esperadas, né? Nós tivemos uma ruptura com o modo de vida, né? A gente teve uma série de modificação desde das relações, né, intrafamiliares, que agora eu entendo que aos poucos a gente vai criando confiança de criar pequenas bolhas, né, de um contato maior, porque inicialmente foi assustador, né, a gente viu isso, as pessoas não viam parentes, né, a gente ainda precisa tomar muito esse cuidado. E, além disso, a gente teve a questão, né, de modificação do modo do trabalho, de acessar formação, enfim, isso tudo fez com que a gente tivesse uma série de reações que eu entendo que são reações esperadas, né? Medo, insegurança, ansiedade, tristeza. O que eu costumo dizer é que no campo da saúde mental, a gente precisa ficar atento quanto tempo dura, né? Um sentimento, quanto tempo dura, né? Um mal-estar, uma coisa que veio com a minha experiência, seja lá qual tenha sido. E aí a gente precisa entender que há algum momento que, se isso, né, essa ansiedade, essa tristeza começa a ter um impacto tão grande, é persistente, né? E que me atrapalha, né, de uma forma mais ampliada, né, na relação com o familiar, na relação com o trabalho, na relação com a vida, eu preciso entender que eu preciso procurar ajuda. E uma coisa que eu falo muito é que
essa ajuda, né, ela precisa ser entendida como uma ajuda que muitas das vezes vai se dar pela escuta, pelo trabalho, que não necessariamente passa pela medicalização. Tá? Uma coisa que a gente tem discutido muito também no campo da saúde mental é que a gente, hoje, enquanto sociedade, tem procurado respostas imediatas para tudo. Então, ao mesmo tempo, nos preocupa esse discurso de que, não, eu preciso de um remédio para dormir, eu preciso de um remédio para estar mais feliz, eu preciso de um remédio para estar menos ansioso, né? Com coisa que hoje, nesse momento, não teria ninguém, né, tão ansioso quanto o sujeito que diz que sofre. Assim, tá todo mundo com uma série de experiência, uma série de reação muito diferente, né? Alguns lidando melhor, outros não. Então, quando a gente fala do cuidado de saúde mental, a gente precisa entender que está para além dessa relação, né, médica medicamentosa. A minha filha está botando para quebrar ali, desculpa. A pequenininha, vai fazer 3 aninhos, mas é um furacão. E aí o que acontece, né? A gente precisa, então, entender que produzir saúde mental também não está no campo só da psiquiatria, né? Eu posso produzir saúde mental praticando um esporte, procurando ter contato com pessoas com que eu possa contar do que eu estou vivendo, né? Ampliar minhas redes, mesmo que seja pelo uma videoconferência hoje, né? Porque é possível. Entendi. Então a gente precisa pensar, né, em práticas do cotidiano que produzem esse bem-estar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cantar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer, né, caminhada. Então a gente tem falado muito disso, porque não dá para a gente também dizer que tudo que a gente vive, né, ou todo quadro de ansiedade ou de tristeza é patológico. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente diz que o campo de saúde mental ele é muito mais amplo, né? Ele não é produzido só dentro do serviço de psiquiatria. Ele é produzido, na verdade, em vários lugares, né? É claro que a gente tem um olhar cuidadoso dentro da psiquiatria específico, mas para algumas situações. Então, assim, a minha provocação hoje, nesse sentido, é como é que a gente tem cuidado da nossa saúde mental para justamente evitar o adoecimento? O que eu posso fazer para produzir bem-estar? Né? O que eu posso fazer para eu me sentir melhor, até para passar por essa situação da pandemia, né? Que tem me tirado algumas possibilidades, mas ao mesmo tempo tem produzido as outras. Por exemplo, eu talvez não te conheceria se a gente não estivesse atravessando um momento de pandemia, né? Em que a gente está trabalhando remoto. Então, eu entendo que há muitas coisas que a gente tem ganho e que a gente precisa valorizar. É isso mesmo. Mônica, então, olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo por ter, assim, aberto para a gente horizontes que às vezes estavam obscuros, né? E que muitas das pessoas não querem falar dessa questão da saúde mental, né? Não entendem. Hoje cedo, quando a gente colocou nas nossas redes que teria esse podcast hoje, um homem me chamou do privado e falou assim para mim: eu quero já o contato dela, porque eu tenho uma pessoa bipolar na minha família e eu preciso conversar, isso, aquilo, outro. Eu falei assim: não, mas a gente vai, após o nosso evento, a gente vai estar colocando o contato da doutora no nosso Instagram, né, para poder você estar seguindo, fazendo uma pergunta que queira, quem tiver dúvidas, pode estar entrando aí na sua rede, é isso? Para poder estar te perguntando, tirando alguma dúvida, você fique à vontade para me deixar, quando terminar, o contato, ou para seguir a sua página, e se alguém quiser te fazer alguma pergunta, fazer através disso, um telefone, qualquer coisa que você possa estar deixando aí, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo fazer um monte de pergunta aí. Tá? Bia, mais uma vez, obrigada por mais esse presente, né? Primeiro fui lá na UBM, onde eu conheci a Mônica, e hoje a gente está aqui nesse lugar de fala. Gente, muito obrigada por terem ficado aqui conosco, por entenderem que só quem sabe é que faz ao vivo, e a gente hoje mostrou que a gente sabe fazer. Né? Nós estamos igual aquela música do Vandré.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aconteceu tudo e nós fizemos e deu certo. E estamos aí. E vamos para mais um lugar de fala, se Deus quiser. Vamos escolher um tema, Mônica, para que a gente possa usar esse tempo para a gente falar sobre esse tema. Eu acho que daqui hoje vai sair bastante comentário e elas vão dizer para mim, poxa, eu fiquei em dúvida ainda disso, eu queria ouvir falar mais disso, e eu já estou te convidando para mais uma rodada no lugar de fala daqui para frente. Tá bom? Vamos sim, vai ser um prazer. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Não, eu que te agradeço, tá? Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos e todas e até a próxima quarta-feira. Beijo no coração de vocês, gente. Obrigada.